Olá, meus caros alunos do nosso Quarentena English, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos aqui para a aula 7, 3 dias de aula seguidos, né? Que parabéns para mim, né? Congratulações para mim que consegui fazer esta proeza. Bom, na aula de hoje, como está sendo desde o começo, né? A aula 4 falamos do Present Simple, aula 5 do Past Simple, aula 6 do Present Continuous e aula 7 teríamos, obviamente, que falar do Past Continuous. Para quem não lembra, o tempo verbal continuous é os tempos verbais tanto passado quanto presente quanto futuro que são basicamente contínuos. Como por exemplo, o present continuous, o past continuous, desculpe, é formado com o tempo passado do verbo be, que no caso é o mesmo do verbo to be, que eu falei lá na aula 3, mas eu vou lembrar aqui que é eu, ele, ela e isto utilizam was e você, nós, vocês, eles barra elas utilizam o were. E a forma ing do verbo, que nem estamos vendo no exemplo 1, que está aí na descrição tanto do Google Classroom quanto do YouTube, que eu comecei a fazer desde a aula 6, se eu não me engano, sim, a aula 6. E vamos ver. I was working, que eu estava trabalhando. You were playing, você estava jogando. He was living, ele estava vivendo. She was talking, ela estava falando. It was working, isto ou isso estava trabalhando. We were playing, nós estávamos jogando. You were living, que vocês estavam vivendo. E they were talking, que é eles barra elas estavam falando. Basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? Falando. E haja fala. Bom, eu não tô com água aqui agora, porém, né, bebam água, se cuidem, usem máscara se tiverem que sair de casa. Se não tiverem, fica em casa, fica em casa. Não precisa sair, a não ser que você seja trabalhador essencial ou seja obrigado a trabalhar mesmo. Se o seu chefe não te dispensou, não fez homework nem nada, e você for obrigado a trabalhar, aí você sai de casa, mas se cuida, passa álcool em gel, lava a mão com água e sabão, usa máscara, limpa o seu celular com álcool também. Álcool não é álcool etílico, hein? É álcool isopropílico. Não usem álcool etílico, que ele pode dar defeito no seu celular. Usem álcool isopropílico que não contém água. Coisas que eu aprendi no canal Coisa de Nerd. Só Deus na causa. Bom, continuando. Nós usamos o past continuous para falar sobre o passado, com algo que aconteceu antes ou depois de alguma outra ação, que é o segundo exemplo na descrição. The children were doing their homework when I got home. Compare com The children did their homework when, que é basicamente depois, I got home. A primeira frase significa as crianças estavam fazendo suas lições de casa quando eu cheguei em casa. E a segunda frase que eu falei, as crianças fizeram as suas lições de casa depois que eu cheguei em casa. Você vê que é bem diferente assim o modo que você interpreta as frases dependendo do jeito que você escreve ela no inglês. E este uso do past continuous é muito comum no começo de uma história, que é o exemplo 4. The other day I was waiting for a bus when... E 3 pontinhos porque ninguém quer saber do resto da história. O outro dia eu estava esperando um ônibus quando... Aí a segunda frase, também do quarto exemplo. Last week I was driving to work... 3 pontinhos. Na última semana eu estava dirigindo para o trabalho e 3 pontinhos. E também nós usamos o past continuous. Desculpa, eu gravei o present continuous e tô com ele na cabeça até agora, não consegui esquecer. Nós usamos também o present continuous, o past continuous, para falar sobre algo que aconteceu antes e depois de um específico tempo, que é o exemplo número 5. It was 8 o'clock. I was writing a letter.
e compare com, que é a segunda frase que eu deixei na descrição, at, at 8 o'clock I wrote, que é começou a escrever, a letter. E a primeira frase era 8 em ponto, basicamente, que nem eu já expliquei na aula 6, se eu não me engano, né? Na aula 6, que eu falei do present continuous, normal, padrãozão mesmo. E a segunda frase é, às 8 em ponto, eu escrevi uma carta também. Só que do padrão sem o past continuous. Mas nós também podemos usar ele para mostrar que algo continuou por algum tempo. Tipo, por exemplo, como eu posso dar um exemplo aqui? Você bateu em alguém, em sei lá o que, e tá doendo. Quando isso passar, você vai falar que ficou doendo, você não vai falar que doeu. Também você fala que doeu porque no português é livre, você fala do jeito que você quiser. Porém, você vai falar mais, é mais comum você falar que ficou doendo por um tempo. Porque ele não ficou só na hora e parou. Ele demorou algum tempinho para passar e tudo mais. Como por exemplo, o exemplo 6, My head was aching e everyone was shouting. A primeira frase é minha cabeça estava doendo e a segunda frase é todo mundo estava gritando. Não tem sentido gritar. Bom, e também nós podemos usar para algo que aconteceu de novo, e de novo, e de novo, e de novo, algo que aconteceu repetidas vezes, que é o exemplo 7. I was practicing every day, 3 times a day. They were meeting secretly after school, and they were always quarreling. A primeira frase é eu estava praticando todo dia, 3 vezes ao dia. Segunda frase foi eles estavam encontrando secretamente depois da aula ou depois da escola. Ó, se você vê um amigo, uma dica, se você vê um amiguinho se encontra, um amiguinho, né? Que eu tô falando, criança de 5 anos, se você vê algum amigo seu se encontrando secretamente depois da escola e você for muito amigo dessa pessoa, não fala. Se ele tá guardando um segredo, seja amigo dessa pessoa direito, porque ele vai perder a confiança em você. Nossa, que professor sou eu, né? Que dica que eu dou para os meus alunos. Relevem, relevem. Bom, e a terceira frase, terceira porém não menos importante, eles estavam sempre discutindo. Ah, mas Daniel, na aula 6 você falou que discutindo era arguing. 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 Não me recordo qual é a pronúncia de novo, mas sim, também pode ser essa. Em inglês, assim, várias palavras têm o mesmo significado, porém cada uma é usada em qualquer contexto que ninguém nem sabe. E bom, nós também podemos usar o past continuous com verbos que mostram mudança ou crescimento, como por exemplo, igual está no exemplo 8, The children were growing up quickly, que é a criança estava crescendo rapidamente. Her English was improving, que é o inglês dela estava melhorando. My hair was going grey, meu cabelo estava ficando cinza, se eu não me engano. E por último, the town was changing quickly. A cidade estava mudando rapidamente. Principalmente grandes metrópoles, elas mudam muito rapidamente. E os nossos queridíssimos stative verbs. Nós vimos na aula bônus passada sobre o que são esses stative verbs. Bom, e não vou explicar de novo, porque eu já falei tudo na aula bônus passada sobre o que são os stative verbs e tudo mais, dei exemplos e tudo. Mas bom, nós normalmente não usamos o past continuous com os stative verbs. Nós usamos o past simple, que nem no present continuous, present simple e tudo mais. Como está o exemplo 9 de frases. When I got home, I really needed a shower. E não was needing, porque eu não sei, são regras do inglês.
Você não discute, só aceita. E o nosso queridíssimo, que eu também estava com muita saudade, é o past continuous e hipóteses. Nós podemos usar o past continuous para se referir ao presente ou futuro em hipóteses, que é quando imaginamos algo. Isso não tem exemplo e é só isso mesmo. Bom, na aula que vem nós iremos ver um pouquinho mais sobre present, os tempos verbais do presente, mais especificadamente o present perfect, ou não, se não me, eu não sei, não me lembro ao certo qual que vai ser. Eu estarei vendo agora. Nós na próxima aula estaremos vendo algo sobre presente. E na outra sobre o passado, são coisas os invertidos, né? Os tempos verbais invertidos. E creio que por hoje seja só, mas não, depois de amanhã, hoje é quarta-feira, sexta-feira nós nos vemos de volta. Sim, sexta-feira nós nos vemos de volta. Eu estarei gravando mais uma aula. Sim, nós vamos ver Present Perfect na próxima aula, sexta-feira. Eu vou ver se eu dou uma adiantadinha e boto duas aulas ao invés de uma só, que é o Present Perfect e o Past Perfect. Isso tudo, né? Se vocês quiserem, e eu creio que vocês querem, né? Se vocês estão aqui é para aprender, creio eu. Mas bom, obrigado por estarem ouvindo essa aula. Obrigado por terem paciência ainda comigo, mesmo tendo demorado sei lá quanto tempo para postar mais aulas. Fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa. Até a próxima aula. Adeus e tchau. Até mais. Lavem bem as mãos com água e sabão e passem álcool em gel. Adeus.